Você lembra da primeira convocação para treinar no... Só para compor o time ali? Cara, então, eu lembro, foi logo quando eu cheguei, que eu lembro que eu estava até na... Eu tinha treinado de manhã, e aí eu estava tirando aquele cochilinho depois do almoço, aí chega o Silveira, lembra do Silveira? Ah, claro. Silveira, não, pô... Aí não tinha mais ninguém, os outros atacantes tinham saído. Não, pô, tô precisando de um cara um atacante para completar treino aí. Aí eu falei, opa, sou eu, mas você vai jogar tipo, não, vou embora, pô. Aí eu completei um treino lá, mas bem antes de subir, entendeu? Bem antes. Ponta direita ou ponta esquerda? Ponta direita, na ponta direita, né? Lembra do Lê? O Lê gravou com a gente. E aconteceu com ele a mesma coisa. Caramba. Ele estava na concentração lá, entraram chamando por ele, mas tem que jogar na ponta direita. Ele falou, eu vou. É que vários aconteceram. Eu acho que nesse dia... Falta ponta no futebol brasileiro. Não, mas a gente tinha... mas a gente tinha, na base, a gente tinha o Tiba e o Eliseu. E os dois, acho que não sei, foi um dia que eles não estavam na concentração. Tinham saído, fazer alguma coisa... Aí, pô, o único atacante que tava lá era eu, pô. Foi bem, não? Ah, mais ou menos, né? Eu fico um pouco assustado, né? Pô, quem era o treinador? Cara, eu não lembro quem era o treinador, cara. Nessa época... Que ano foi 86. Isso? Cara, deve ter sido 85 ou 86. Joel. Não foi o Joel, Jair. não. Não sei se era o Cláudio... Cláudio Garcia? Cláudio Garcia, eu acho que era o Cláudio Garcia. Tinha passado pelo Flamengo. Se eu não me engano, cara. E aí, completei lá um coletivo e desci, né? Aí volto, começar a treinar, começar a treinar no profissional depois em 88, né? Um pouco antes da minha estreia, que eu estreio ali na reta final do Carioca, em junho, né? Você subiu em 88, isso. Foram 3 anos na base. Isso. Então, a sua estreia foi no jogo com o Flamengo? Foi. Assim, como titular. Eu já tinha entrado um pouco antes num jogo contra o Goytacás em Campos. Eu fui no banco, aí o Lazzaroni me colocou, sei lá, 5 minutinhos só para eu sentir o gostinho, né? Foi bom? Cara, foi assim, foi muito legal. Assim, é o que todo mundo esperava. Você tá na base, você quer uma oportunidade, né? Mas foi muito pouco tempo, né, cara? Então acabou o jogo. Aí Tocou na bola? Acho que toquei uma vez. Aí no jogo seguinte eu já desci, joguei nos juniores, né? E aí eu lembro que foi um jogo, acho que em Itaperuna, eu fiz gol, os caras todos vieram me abraçar, os profissionais, porque quando você vai, os caras te tratam bem, né? E aí eles depois vieram falar comigo e tal, mas eu ficava treinando no time de cima e às vezes aí voltava para jogar. Até esse dia aí, né? Depois dessa estreia. Então, como é que foi a convocação para esse dia? Como é que chamaram para jogar esse jogo? Então, eu já treinava com profissional e aí acho que o Romário teve um problema, uma contusão, e estava entre eu e o Tiba para ser o substituto, né? Mas como a minha característica era um pouco mais próxima da do Romário, aí o Lazzaroni optou por mim, né? Porque o outro atacante era o Vivinho, que era um cara mais liberado e era a mesma característica do Tiba, né? E aí eu brinco com o Giovani, diz que o Giovani, eu falei, foi você que me escalou, Giovani, eu sei disso. Porque ele falou, não, realmente eu falei com o Lazzaroni que você era uma característica mais próxima, tal, que a gente precisava um cara para segurar os dois zagueiros, que era o Edinho e Leandro, a zaga do Flamengo. Tá ruim, né? quando eu estreiei. Enfim, mas aí o Lazzaroni acabou optando por mim mesmo, né? E aí, cara, foi... E aí tu mete 2 gols em cima de Leandro e Edinho. É isso. Você lembra a data? Pô, acho que foi 4 de junho. Não, 12. 12. Foi Dia dos Namorados. Isso. Dia dos Namorados. Isso. 12 de junho. Você tinha namorada? Eu tinha começado a namorar com a minha atual esposa. Que presentão, hein? Acho que, sei lá, 10 dias antes. Dedicou pra ela? Ou não? Correu pra câmera? Cara, fiquei doido no primeiro gol, né? Na realidade, né, cara? Acho que Você lembra como é que foi o primeiro gol? Lembro, foi... O Edinho saiu jogando, conduzindo a bola pelo meio do campo, assim,
Hoje é o famoso corredor central. E aí o Giovani rouba a bola dele. Ele dá uma adiantadinha na bola, o Giovani rouba a bola. E aí, pô, quando tem o espaço ali que ele deixou, eu me... Infiltra. Me movimento ali. Aí o Giovani, pô, com a qualidade que tem, né? O goleiro era o Zé Carlos. Aí eu nem domino. A bola chega tão afeição assim que eu... E ela ainda dá aquela quicadinha, sabe aquele chute? Ajudar? Aquela famoso pegou na veia. E aí eu lembro que o Leandro vindo na cobertura e o Zé Carlos pedindo para ficar por dentro. Acho que tinha alguém chegando, né? Ou o Leandro que pedindo para ele não sair. Ele tava, mas, pô, eu soltei-lhe a perna cruzada ali. E aí? Pô, aí fiquei doido, né, cara? Pô, não... Assim... Em cima do Flamengo ainda, né? E era final do terceiro turno. Final do terceiro turno. Isso, E aí corri pro banco de reserva, caramba, foi uma festa danada, né? Porque durante a semana, houve uma resenha, porque assim, o Romário e o Paulo Roberto não iam jogar esse jogo, que seria eu e o Cocada. Então, assim, aí os caras falaram, não, pô, então o time vem mais fraco, o Romário não joga, então ficou aquela coisa de... Que era comum naquela época, né? Era uma provocação sadia. Pô, cara, a gente levava pro lado... Era muito mais legal. Era muito mais legal, pô. E aí, cara, pô, eu faço ainda o outro gol, que a gente faz 1-0 com o gol do Vivinho. Depois eu faço o segundo e o terceiro, que é uma bola que é um lançamento pro Cocada, lá na ponta direita, que o Leonardo domina a bola e gira em direção ao gol para atrasar a bola para o Zé Carlos, né? Aí ele atrasa a bola do Zé Carlos, só que o Zé Carlos está correndo para mais próximo dele. Então, pô, a bola passou direto, cara, a bola, e eu vim acompanhando a jogada mais pelo meio. A bola sobra limpa na linha da pequena área, cara, com gol vazio. Melhor impossível, né? Até a minha avó faria. Eu discordo disso porque a minha avó não chegaria. Não. É verdade. Eu costumo dizer, às vezes tem gol que não é difícil de fazer. O problema é estar ali naquele momento. Tem gol às vezes que deve ser tão fácil que dá até medo de perder. Né? Esse era um gol fácil, porque assim, não tinha marcação, não tinha goleiro, não tinha nada, né? O difícil realmente era acompanhar. Aquele lance que você não acredita. Assim, acho que é mais intuitivo mesmo, né? A questão de você acompanhar e esperar a falha. Eu acho que é mais disso. Você brigou muito ali na zaga com o Edinho. Edinho gostava de subir bem assim, né? Na cara, ali. Não, eu lembro, comigo foi tranquilo. Foi? Tinha esse histórico, né? Na época ele tinha uma rixa com o Giovani. Tinha. Já tinha. Eu lembro que saiu, né? Teve uma pancadaria uma vez. E até quando o Giovani rouba a bola, o Giovani entra meio que assim, de sola na bola, assim, mas no chão, travando a bola mesmo, né? E a bola sobra para ele enfia a bola. Mas, assim, o Leandro sempre foi tranquilo, né? O Leandro não foi. Leandro Era mais difícil encarar um Edinho ou um Leandro? Cara, o Edinho, assim, era duro e tinha qualidade, né? Tinha. Então, assim, e o Leandro era, leitura de jogo o tempo todo, né, cara? Leandro se posicionava muito bem, e a parte técnica, então, sacanagem. Eu já ouvi falar que tinha atacante que não gostava de encarar o Leandro porque podia ser driblado. Pois é, também tem isso. E até porque ele, como eu falei, ele tinha essa leitura, né? Que hoje, às vezes, assim, nos zagueiros falta um pouco, né? O de hoje em dia, essa leitura de antever algumas coisas, de percepção, de estar preparado para fazer alguma intervenção, entendeu? A gente, às vezes, o Edinho e o Leandro, então nem se fala essa questão dessa leitura. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários que a gente está recebendo aqui já. Tem o Antônio Marins, que está aqui, já mandou 2 mensagens. Craque, ganhou tudo pelo Vasco. Atacante que mais ganhou, né? Foram 2 títulos brasileiros e 1 Libertadores. E sou muito fã do Sorato, além de ser um craque, é uma pessoa fantástica e tenho o prazer de ser amigo. Ô, Toninho, gente boa. Abraço, Toninho. A Liliane dando boa tarde para os melhores entrevistadores do esporte. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Ricardo Riso dizendo que é mais uma entrevista histórica. Por que isso? E de fato é. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, hein? Vamos lá. Fala Craque Oficial. Agora, curiosamente,
esse campeonato se decide numa falha do Leandro, né? Que é o gol do Romário. Que é o gol do Romário. Isso. Que vai atrasar meu primeiro jogo no Maracanã. Zé Carlos. O primeiro jogo dele no Maracanã. O meu gol foi antes desse jogo. Sim. Né? Esse jogo já foi o primeiro da final. Isso, primeiro da final. O Bebeto faz 1-0, Marca empata e o Romário vira. Que o Leandro vai atrasar a bola pro Zé Carlos, o Romário... E ele erra. E o Romário dá o balãozinho e faz. Você estava no Maracanã? Tava. Não, então, depois da minha estreia, aí eu fui no banco direto. Até o gol do Cocada lá eu tava no banco. Pois é, outra coincidência é essa, né? Que você estreia junto com o Cocada. Quem era o Cocada? Pô, o Cocada é uma figuraça, cara. Muito bom jogador, uma condição física, assim, impressionante, cara. Cara, assim, de vigor físico mesmo, entendeu? É que ali tinha era o Paulo Roberto titular, né? Tô querendo achá-lo para trazer aqui. Pô, o Paulo Roberto... O Cocada ou o Paulo? Cocada. O Paulo também. O Paulo mora em Porto Alegre, né? O Toninho Marins quer uma dessas festas... Ele quer trazer o Paulo Roberto também. Já até falou com o Paulo Roberto. Mas falando mais aqui, o Antônio Marins. Ó. Isso. Giovanni me contou isso no almoço. Ele disse que deveria colocar você no ataque... Isso, olha lá. E seguraria o Leandro dentro da área do Flamengo. Isso. Meteu 3 gols e o primeiro o passe do Giovanni. Isso, Mas o Cocada era um cara, assim, muito bom jogador, um cara rápido, um cara, assim, que apoiava muito, né? Nessa época, a maioria dos times jogavam no 4-4-2, né? Quadrado ali, 2 volantes e 2 meias mais por dentro, né? E 2 atacantes, um sempre com uma característica de cair pelos lados, mas era mais lado a lado ali, então tinha aquele corredor, tinha o espaço todo ali pela lateral, né? O corredor todo ali para os laterais. E o Cocada tinha uma mágoa de Flamengo também. Isso, tinha uma mágoa ali, entendeu? Isso veio à tona mais depois do gol, mas antes ele não comentava muito, não. Não inflamou a galera? Não. Mas, assim, é coisa de destino, né, cara? Você chegou a entrar na final? Não. Nenhum dos 2 jogos? Não. Só fiquei no banco. Naquela época eram 2 substituições só também, né? Também tem isso. E o ataque era... Era Vivinho e Romário. Era difícil. Era difícil. Na hora do gol do Cocada. Pô, a gente saiu todo mundo invadiu o campo, né? Todo mundo corre em cima dele. Todo mundo de baixo, assim, uma loucura. Uma loucura. Ele passando do lado do Carlinhos, jogando a camisa. Fez o gol aos 43, entrou aos 43, fez os gols aos 44, foi os 45. E teve uma briga. Você participou da briga, não? Não, mas eu lembro da confusão. Você viu como é que começou? Renato e Romário. Isso, aí teve a voadora lá do PC, aí eu tava... o garoto era da turma do deixa disso, né? Mas chegou lá perto, Ney? Fui. Depois todo mundo, assim, foi um negócio que ficou mais lá no meio, aí depois que todo mundo invade um pouquinho, mas aí o negócio já tinha sido amenizado. É coisa da rivalidade, né, cara? Ali, assim, era Vasco-Flamengo, era...